Evangelho de João, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhes ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum do que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome desse servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seus comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estava seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora do portão ou da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ele então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu, não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para que se aquecessem ou para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto, bateu-lhe no rosto de Jesus. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha cortado, insistiu, eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Amém. Leitura extensa, mas os irmãos entenderam que é uma leitura que tem tudo a ver com os primeiros momentos da prisão de Jesus para ser crucificado.
E como hoje é o dia da ceia do Senhor, eu quero trazer uma meditação para nós desse texto. Um texto complexo, né? Um texto que nos traz muitas mensagens sobre a atitude de Pedro ter negado Jesus. Mas eu separei aqui alguns pontos para nós aprendermos. Eu tenho certeza que Deus há de falar nos nossos corações através desta palavra. Quando nós olhamos esse texto, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 7, que é o início desse texto, nós podemos ver claramente aqui nesses primeiros versículos o poder de Jesus na sua onisciência e onipotência. O texto vai dizer que quando Jesus disse, sou eu, não sei se os irmãos já tinham ouvido falar nisso, esse texto, talvez poucas pessoas pregam sobre este assunto, mas quando Jesus estava lá no olival, era escuro, era de noite, e naquela época não tinha essas lâmpadas que nós temos, essas luzes. Então, para eles ficarem naquele olival, eles tinham que acender alguns tipos de lanterna, lamparina, né, vamos dizer assim, algumas tochas de fogo para que pudesse clarear. E com certeza, onde Jesus estava com os seus discípulos, eles não estavam ali com luzes acesas, talvez estava só usando a luz da lua, estava ali orando, meditando. Mas quando os guardas chegaram juntamente com Judas, o traidor, a Bíblia diz que eles trouxeram tochas de fogo, armas, para ver onde estava Jesus e para pegar Jesus. E aí alguém pergunta, por que eles não reconheceram Jesus, sendo que Jesus estava sempre no meio deles? Porque era de noite. É por isso que o tratado com Judas foi que Judas desse um beijo em Jesus, para que eles não pegassem o homem errado, porque era escuro. Por isso esse jeito de Judas apresentar Jesus para os guardas. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus viu aquele povo chegando, os guardas chegando, a Bíblia diz que Jesus já sabia o que estava para acontecer, Jesus já sabia daquele exato momento, por isso da sua onisciência. Por isso que esse texto revela a sua onisciência, o seu conhecer de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E quando Jesus viu os soldados vindo, Jesus foi o primeiro que foi ao encontro deles. Interessante que eles não reconheceram Jesus. E Jesus fez uma pergunta para os guardas: a quem vocês estão procurando? E aí Jesus ouviu a resposta: nós estamos procurando a Jesus de Nazaré. E quando Jesus fala, sou eu, a Bíblia nos relata que eles caíram por terra. O que o texto está nos mostrando? Que Jesus, naquele momento, através do sopro ou das palavras proferidas, houve um impulso naqueles homens que eles caíram por terra. Grande era o poder de Jesus, grande é o poder de Jesus na ação contra o mal. Então nós podemos ver aqui nesse texto claramente que Jesus, ele se entregou para ser morto. Porque se Jesus quisesse ter saído daquele lugar, ele teria saído. Só pelo fato dele dizer, sou eu, eles caíram por terra, eles não aguentaram o poder de Jesus. Esses primeiros versículos mostram então que Jesus tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento. Interessante que o texto está falando que antes dele chegar, Jesus já sabia exatamente o momento que ia acontecer aquilo. E eu gosto sempre de meditar com a igreja o fato de que Jesus, ele foi 100% homem, segundo a nossa teologia. Ele foi 100%, ele é 100% homem, 100% Deus. E por ele ser 100% homem e 100% Deus, eu creio que Jesus, psicologicamente, ele sofreu essa angústia por dentro, de saber exatamente que estava chegando o dia da sua morte. Imagina você saber exatamente o dia em que você vai morrer, e não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz. Jesus tinha essa onisciência, ele tem essa onisciência. Eu imagino o sofrimento de Cristo, para que nós hoje pudéssemos gozar de uma vida eterna. E às vezes, querido, nós temos dificuldade de enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades, para alcançar o nosso alvo. E o nosso alvo não é a cruz. Como nós pregamos aqui com jovens na semana passada, se me falha a memória. O nosso alvo não é a cruz, o nosso alvo é a vida eterna. E Jesus, ele tinha um alvo. E qual era o alvo de Jesus? A cruz, morrer, derramar seu sangue.
mas mesmo assim, ele foi valente, ele persistiu, ele não desistiu. A Bíblia diz que lá na oração do monte, ele suava gotas de sangue, mas tanto era a pressão psicológica de Jesus, tanto foi o sofrimento de Jesus, mas Jesus não abandonou a sua missão. E quando nós olhamos para a nossa vida hoje, todos nós passamos por lutas tremendas, sim, mas não se compara àquilo que Jesus passou. E a nossa luta, o nosso sofrimento aqui na terra, é para nós alcançar também um objetivo. E qual é o nosso objetivo? É a cruz? Não é. O nosso objetivo é a vida eterna. Todo sofrimento que nós teríamos que passar, Jesus passou por nós. Por isso que é interessante nós reconhecermos essa onisciência, essa onipotência de Jesus sobre as nossas vidas. E quando nós vemos aqui que um simples falar de Jesus, sou eu, aqueles soldados caíram por terra, querido. Imagina quando Jesus realmente ele vem com poder para expulsar o inimigo. Imagina quando Jesus vem com poder para derrubar por terra todo o mal, para derrubar por terra toda a muralha. Imagina quando ele vem exatamente com esse objetivo. Ele tem todo o poder sobre a sua vida. Ele tem todo o poder sobre as circunstâncias. É por isso que nós temos que crer nesse Cristo maravilhoso, nesse Cristo que nos garante a vida eterna. Jó capítulo 26, versículo 14, vai nos dizer assim: e isso tudo é apenas a bordas das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Aleluia. Nesse texto nós podemos ver paralelamente esse versículo se contrastando, porque Jesus simplesmente falou, sou eu, e eles caíram por terra. Imagina se Jesus realmente fazer como esse texto está dizendo, se ele derramar o seu trovão, derramar o seu todo o poder. Não há quem resista o poder de Deus, não há quem resista o trovão do seu poder. Ninguém pode compreender o poder de Deus, querido. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos um Deus criador dos céus e da terra. Nós servimos um Deus que está por cima de todas as circunstâncias. Nós servimos um Deus que tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno. Nós servimos um Cristo, aleluia, que venceu o inferno, que venceu a morte. É por isso que nós temos que servir esse Jesus. Amém? É por isso que nós temos que reconhecer essa onisciência dele, essa onipotência dele. Quando nós falamos de onisciência, nós falamos de que ele sabe de tudo aquilo que está passando na sua vida. Talvez você saiba, mas Deus parece que me esqueceu. Deus sabe, querido, ele é onisciente. Ele tem todo o poder, ele age no seu tempo. E quando ele age de uma maneira correta. Ele sempre agiu de uma maneira correta. O importante é nós esperarmos o tempo de Deus, aleluia. Salmo 136, versículo 12, diz assim: com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Além dele nos amar, o texto está dizendo que com a sua mão forte, o seu braço poderoso, aleluia, o seu amor dura para sempre. O Senhor nunca esqueceu de você. Amém? O Senhor nunca esqueceu de nós. É nós que às vezes queremos fazer comparações com a vida de outras pessoas. Não, querido, você tem uma vida especial. Deus te escolheu assim, aleluia. Deus te capacitou assim. Você pode melhorar, sim, você pode melhorar. Mas nunca nós devemos culpar a Deus por nada, porque Ele tem a mão forte. Ele é todo poderoso, aleluia. Ele sempre quer o bem para todos nós. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, aleluia. Esse texto, então, começando nesses primeiros versículos, nós aprendemos isso, sobre esse poder de Jesus, sobre o mal, sobre os inimigos. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto, do versículo 7 até o versículo 9, nós vemos aqui a narração do texto, quando Jesus diz assim, novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Quem esses homens que Jesus pediu para que o soldado deixasse embora? Os discípulos, aqueles que estavam com ele. O que nós aprendemos nesse texto? Proteção, cuidado de Jesus para com seus discípulos. Jesus, no momento em que ele estava sendo abordado pelos soldados, no momento da dor, no momento da angústia, ele ainda se preocupava com seus discípulos. Ele ainda estava defendendo os seus discípulos.
E ele falou para os soldados: se é a mim que vocês procuram, deixa ele embora, esses outros homens. Querido, e é assim que Deus faz conosco. Ele nos protege, amém? Ele nos guarda, aleluia. João capítulo 6, versículo 39, vai nos revelar esta palavra. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta foi a missão de Jesus: guardar os seus discípulos, ensinar os seus discípulos. E esta continua sendo a missão de Cristo sobre as nossas vidas: nos proteger, cuidar de nós, curar as nossas feridas. Esta tem sido a missão de Cristo sobre as nossas vidas. Salmo 37, versículo 18 e 19 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Aleluia. Isso mostra, meus irmãos, que assim como Jesus defendeu os seus discípulos naquele lugar, Ele continua te defendendo. Ele continua trazendo o pão de cada dia sobre a sua mesa. Ele continua curando as suas enfermidades. Ele continua abrindo portas para você. Ele continua te alertando. Ele continua falando com você, dizendo para você: olha, os dias estão próximos. Dizendo para você: olha, está se cumprindo as profecias. E isto é cuidado de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, e essa palavra, ela vem nos orientando daquilo que está acontecendo, daquilo que nós estamos vendo nos noticiários, as guerras, os acontecimentos, nós sabemos que isso é cumprimento das Escrituras. Então, o Senhor Jesus usa os teus filhos, usa o Espírito Santo, Ele toca no seu coração para que você leia a palavra, e lá na palavra vai estar escrito sobre o que está acontecendo. Isso é cuidado. Isso é porque Ele não quer que você se perca. Assim como Jesus não queria que os seus discípulos se perdessem, Jesus também não quer que nós nos perdemos. Jesus está nos alertando: filho, abre os olhos, preste atenção nos noticiários, preste atenção naquilo que está acontecendo. Eu não deixei perder os 12 e também não vou perder vocês. Jesus está cuidando de você. Jesus sempre cuidou de nós, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós não odiamos o nosso corpo. Nós alimentamos, nós comemos, nós bebemos porque nós queremos o bem do nosso corpo. Assim também Cristo, Ele cuida da sua igreja, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos, a igreja é o corpo, Ele é o cabeça. Ele cuida, Ele direciona a sua igreja. É o cuidado de Deus, é o cuidado de Jesus pela sua vida. Amém. Que nós possamos entender, querido, que nós sempre somos protegidos e cuidados por Jesus. Nunca houve um momento da sua vida, nem um minuto sequer, em que você esteve sozinho. Na realidade, por alguns momentos, talvez você se afastou de Deus. Mas Deus sempre está olhando para você e não vai deixar que você se perca. Ele vai sempre agir em uma possibilidade para que você entenda que o amor dele é grande por você. Ele vai sempre fazer algo para que você entenda que o lugar que você está não está certo, para que você volte para a casa do Pai, para que você volte para os caminhos do Senhor. Ele cuida, Ele ama, Ele protege. E quando nós olhamos para essa proteção, nós vemos aqui no relato do próprio Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim Jesus não abandonou Pedro. Depois da ressurreição, Jesus foi procurar a Pedro. Jesus consertou com Pedro, fez com que Pedro se arrependesse, e Pedro realmente se arrependeu e tornou um grande líder da igreja. Isto mostra a proteção de Deus para conosco. Deus está sempre te protegendo. Deus está sempre te protegendo. Aleluia. E um lugar mais perfeito de nós vermos a proteção de Deus é quando nós estamos dormindo. Não tem um momento melhor para você pensar da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Que nenhum de nós lembramos de nada do que acontece naqueles períodos. 6, 7 horas de sono, você não lembra de nada. O seu cérebro apaga. Mas naquele momento Deus está ali. O Espírito Santo está ali cuidando de você. Porque o Espírito de vida que está dentro de você pertence a Deus. Então isso mostra que Deus cuida de você. Deus te ama e Deus tem um plano maravilhoso. Querido, se toda a humanidade entendesse isso, reconhecesse que
O corpo que nós temos, o espírito que nós temos, tudo que nós temos pertence a Deus e vem de Deus. Se todo mundo entendesse isso e fosse grato a Deus e começasse a agradecer a Deus, fazer culto de adoração e louvor a Deus, se todos começássemos a divulgar isso, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Mas infelizmente as pessoas, elas não estão mais vendo a proteção de Deus. As pessoas estão confiando mais nas suas câmeras vigias, estão confiando mais nas suas armas de fogo, estão confiando mais no seu exército, estão confiando mais nisso e naquilo. Esquece de que Deus tem o controle de tudo. Esquece de que Deus, com o simples sopro da sua boca, Ele faz cair por terra cidades inteiras. Ele é o grande Deus, Ele é o poderoso. Então nós estamos diante de um Deus que protege o seu povo. E Deus sempre te protegeu e vai continuar te protegendo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesse texto, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Jesus nos deixa uma lição muito clara aqui nesse texto. Não fuja da sua missão. Aceite com equilíbrio. Aceite com fé, gratidão. Tudo tem a hora e o seu tempo certo. Olha o que diz o texto: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E o nome desse rapaz era Mal. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a sua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não adianta você agir. Isso aqui tem que acontecer. Eu terei que passar pela cruz. Jesus repreendeu a Pedro. Jesus teria que passar por aquela missão. Então, querido, Jesus está diante de uma possibilidade, talvez até dele fugir dali. Talvez Pedro poderia até fazer algum estrago com aquela espada. Mas não, Jesus disse para Pedro: Pedro, basta. Acaso eu não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Quer dizer, querido, ele estava disposto a enfrentar a cruz. Ele não queria fugir da sua missão. O que Jesus nos ensina, meus irmãos? Que nós também vamos enfrentar momentos difíceis, assim como Jesus estava enfrentando aqui. Jesus está enfrentando os soldados que vieram para prender ele, os soldados que vieram para realmente confrontá-lo. Mas Jesus estava ciente da sua missão, e a sua missão era chegar até o fim. A sua missão era morrer na cruz, é derramar o seu sangue, é salvar a minha vida, é salvar a sua vida. E por isso ele disse: para, Pedro, não é bem assim. E muitas vezes, meus irmãos, nós deparamos com isso e nós queremos voltar para trás quando nós estamos diante de uma dificuldade. Mas Jesus nos ensina: filho, não fuja da sua missão, continue persistindo, aceite aquilo que está acontecendo com equilíbrio. Às vezes falta para nós equilíbrio. Nós às vezes sabemos muito bem ouvir um sim, mas quando nós ouvimos um não, nós desesperamos. Quando nós ouvimos uma notícia boa, nosso coração se alegra. Mas quando nós ouvimos uma notícia negativa, uma notícia que não nos agrada, nós começamos a murmurar. Em vez de nós só entristecermos e orarmos, que isso faz parte. Mas não, às vezes, através de uma notícia ruim, nós começamos a falar mal de pessoas, nós começamos a murmurar. Enfim, querido, isso não é bom. Jesus nos ensina que nós temos que aceitar, dentro da nossa missão, dentro daquilo que nós estamos fazendo, nós temos que aceitar tudo aquilo que o Senhor proporciona com equilíbrio, com fé e com gratidão. Saber que tudo que acontece em nossa volta acontece para o bem nosso mesmo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Tudo coopera para o bem. Na nossa vida não é tudo coisa boa. Sempre vai haver algumas coisinhas que vai nos confrontar. E parece que o cristão é mais confrontado, né? Porque nós temos esta realidade. Nós fazemos essa comparação. Quando a pessoa não tem o entendimento da palavra, para ela está tudo normal, né? Confronta de lá, ele confronta daqui. Xinga daqui, ele xinga de lá. Para ele está tudo normal. Mas quando nós conhecemos a palavra, que a palavra diz assim: olha, não trate o mal com o mal. É mais difícil para nós, né? Por que é difícil? Porque nós ainda estamos neste mundo. E nós ainda compreendemos, nós temos aquela vontade de agir, de reagir, de fazer coisas erradas. Mas o Espírito Santo sopra lá no nosso ouvido: opa, não trate o mal com o mal, trate o mal com o bem. É um grande desafio para nós, mas é o caminho da vitória.
quando nós somos afrontados, quando nós somos rebatidos, e nós agimos com paz, nós agimos com amor, nós vencemos. Aleluia, nós vencemos. Em quarto lugar, meus irmãos, nós olhando esse texto, do capítulo 15, do versículo 15 até o 27, nós aprendemos aqui a lição de Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus. E nós vemos aqui um paralelo, podemos assim dizer. Enquanto Pedro estava negando Jesus, aquecendo-se numa fogueira, descansando, olhando de longe, Jesus, diante do sinédrio, diante do juiz, ele estava afirmando, entre linhas ele estava dizendo: eu amo a Pedro, eu vou defender a Pedro, eu vou morrer por Pedro. E Pedro, aquecendo-se na fogueira, ele dizia: eu não conheço Jesus. Por 3 vezes ele negou a Jesus. Devemos dizer a verdade, mesmo que lhe custe a vida. Devemos sempre dizer a verdade, mesmo que isto nos custe a vida. É dura essa palavra, mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, versículo 32, olha o que diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, queridos, nós não podemos negar a Jesus nesta terra, nós temos sempre que falar a verdade. Mateus 16, versículo 5 diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como nós compreendemos isso, irmãos? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus está nos dizendo aqui, querido? Essa vida, quem perder a sua vida, quem deixar para trás os prazeres desta vida, aquilo que os olhos, desejam, que é pecado diante de Deus, se você perder isso, você deixar isso para trás, você vai ganhar uma vida eterna, você encontrará a sua vida. Mas se você achar a sua vida, se você salvar isso, se você colocar em primeiro lugar os prazeres dessa vida, se você colocar em primeiro lugar a vida nesta terra, nós perderemos a vida principal, que é a vida eterna. Porque a vida eterna é para sempre, o nome já diz eterno. A nossa vida aqui, que nós queremos salvar ela, muitas vezes, ela dura de 80, passar aí 90. A Bíblia diz que passar disso é canseiro e enfado. E é muito enfado, né? Mas nós devemos perseverar. A Bíblia nunca disse que é fácil. E quando nós olhamos para essas realidades, meus irmãos, parece que nós ficamos assim meio vulneráveis. Pastor, mas é impossível, isso é muito difícil. É impossível eu fazer isto. É tantas coisas que o mundo oferece, é tantos prazeres, é tantas coisas gostosas, é tantas coisas bonitas. Parece impossível a gente sair fora dessas coisas. Quando menos pensa, nós já estamos lá dentro. Concordo com você, não é fácil, não é fácil. É por isso que Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados de hoje, de ontem, melhor, de ontem, de hoje e de amanhã. Ele pagou o seu pecado. Mas isso não significa: pastor, então tá bom, Jesus pagou os pecados, eu posso viver uma vida tranquila, posso pecar. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que enquanto você está servindo a Deus, fugindo do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ele foge do pecado. Aquele que ama Jesus Cristo, ele não tem prazer no pecado. Aquele que ama a palavra, ele busca a santidade. Mas se por acaso você pecar, isso não vai te distanciar de Deus, porque Ele pagou os seus pecados. O que você precisa fazer é confessá-lo diante do Pai, e Ele te perdoa. Pronto, final. Ele te perdoa. Ele já sabia que nós não daríamos conta. Ele já sabia que nós seríamos incapazes de sermos fiéis até a morte, no sentido de santidade. Mas Jesus nos faz santo, Jesus nos santificou, Ele nos tornou santo. É por isso que muitas pessoas às vezes deixam de vir à igreja, porque está pecando, está vivendo uma vida de pecado, esquece de que é apenas pedir perdão, é apenas dizer: Pai, eu pequei, e continuar uma vida reta diante de Deus. Não precisa viver toda a vida no pecado, não precisa viver, ou melhor, não precisa viver distanciado de Deus, porque está vivendo uma vida de pecado. Não, querido, é na igreja, é nos pés de Jesus que você encontra o perdão. Amém?
Dizer a verdade sempre vai levar você a um patamar mais alto. E às vezes dizer a verdade é difícil. Difícil para quem não tem coragem, para quem é orgulhoso, para quem tem vergonha. Mas para quem se humilha, dizer a verdade nunca é difícil. Amém? E a Bíblia diz que se nós falarmos a verdade, nós alcançaremos a graça. Devemos sempre fazer aquilo que Jesus nos orienta. Pedro negou Jesus, como eu disse, aquecendo-se na fogueira. Tranquilo, estava frio e ele estava lá aquecendo, negando Jesus. E Jesus, diante do tribunal, não negou Pedro. Olha que diferença. E muitas vezes nós negamos a Jesus com todo o conforto da nossa casa. E às vezes nós deixamos de adorar a Deus com todo o conforto da nossa casa, enquanto Jesus não negou você lá na cruz, derramando seu sangue. Ele não negou você. E quantas vezes nós negamos a Jesus? Esta mensagem nos faz refletir. Pedro mentiu para salvar a sua vida. Jesus falou a verdade para entregar a sua vida. Olha que paralelo. Pedro, não sou eu, não conheço ele, não conheço, para tentar salvar a sua vida. Mentiu para salvar a sua vida. Mas Jesus falou a verdade, porque ele veio para isso, para nos salvar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero orar com você, vamos ministrar a ceia do Senhor nesta noite. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvo o Senhor pela tua igreja, Senhor. Que nós possamos levar esta palavra aos nossos corações. Nós possamos guardar esta palavra, Senhor. Sempre dizer a verdade. Sempre andar nos teus caminhos, papai. Nós possamos sempre entender que o Senhor é poderoso, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Possamos sempre entender, Pai, que o Senhor nos protege de todo o mal. O Senhor é aquele que nos protege. Guarda a tua igreja, Senhor. Livra de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.